18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Os destaques principais do programa desta quarta-feira. Presidente da Rússia ameaça o mundo com armas nucleares e diz que não está brincando. Protestos e prisões aconteceram hoje em várias cidades da Rússia. Líderes globais reagem a anúncio de Vladimir Putin. Paralisia infantil pode voltar com força ao Brasil. É que os adultos não estão vacinando as crianças. Endividada em mais de 2 bilhões de reais, a empresa de ônibus Itapemirim tem a falência decretada pela Justiça de São Paulo. Diretor do Detran paulista é preso. A suspeita é de fraude milionária. A política estadual, os destaques da política nacional, o cotidiano do Brasil no Cidade em Revista, que está no seu rádio, seu tablet, seu celular, seu computador, nas plataformas digitais variadas e na rádio Camisa 10 FM. 6h06 agora.
O aplicativo Rádiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar, os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande, e o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440, 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos.
18 horas e 11 minutos na Paraíba, pontualmente 6 e 11 agora. Saudações sinceras, meus amigos, minhas amigas, espero que todos estejam bem. 6 e 11, aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. O companheiro jornalista Giovaldo Carvalho, hoje morando em João Pessoa, mas mantendo contato conosco todos os dias, ele costuma dizer que o tempo vai passando e a gente, quando olha para trás, observa uma verdadeira alameda de cruzes. E cada cruz daquelas é um amigo que se foi, é um parente, é uma pessoa querida, é um conhecido. E isso realmente é verdadeiro. Hoje nós acrescentamos mais uma cruz entre essas que observamos ao olhar para trás. O empresário de Campina Grande, ex-vereador Davi Mangueira, nos deixou nesta quarta-feira. Davi vinha doente, enfrentando problemas sérios de saúde, foi levado para Recife, a capital de Pernambuco, onde faleceu na manhã de hoje. Vai daqui o nosso abraço fraterno à doutora Ana, esposa dele, e aos demais familiares. Davi era um cara legal e eu lembro muito dele porque quando estava narrando futebol ainda na Rádio Caturité, anos 80 do século passado, Davi era um dos patrocinadores das transmissões de esportes com as vassouras União, que eram produzidas em sua fábrica. Vassouras União, as que varrem com perfeição. E aí a gente falava isso durante os jogos, as transmissões esportivas, as informações do plantão. E fizemos uma amizade legal, um cara que se dava bem com todo mundo, sempre brincalhão, risonho, contando uma piada e contando histórias, rindo. Viveu a vida como desejava, imagino eu. A doutora Ana, a esposa dele, que chegou a se candidatar a prefeita de Campina Grande num determinado momento, pediatra, médica pediatra, foi inclusive a pediatra que cuidou do meu filho Adriano, quando Adriano era bebezinho, criancinha. Então, saudade do Davi, que Deus lhe coloque num bom lugar, passou por aqui, cumpriu sua missão, marcou presença e agora nos deixou. Esta quarta-feira, dia 21, também fica marcada pela ameaça que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez ao Ocidente. Fez ao mundo todo, em outras palavras. Todos estamos acompanhando aí há cerca de 7 meses, 8 meses por aí, essa briga, essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Na realidade, a Rússia invadiu a Ucrânia, tentando retomar territórios que foram seus no passado. No começo houve aquele grande impacto, porque é sempre assim, mas os fatos vão acontecendo, vão se verificando, a imprensa não pode ficar enfocando uma única notícia, uma única informação, e as pessoas vão se acostumando àquilo. Vejam que no outro país, na Síria, tem uma guerra que já dura mais de 10 anos. E hoje ninguém nem lembra mais. Meu amigo Lídio Meia, Flávio Lima, Fefé Cavalcante, Marcelo Robson Vitorino, amigos e amigas que estão aqui pelo Facebook. Então, na Rússia com a Ucrânia, penso eu, pelo que leio e pelo que ouço, que se a Rússia quisesse, desejasse, já teria triturado a Ucrânia, porque não dá para comparar o poderio militar, a potência bélica e nuclear que é a Rússia, com
o aparato militar da Ucrânia. É infinitamente inferior. Mas guerra é questão de estratégia, questão de opção que se faz, e pela opção feita pela Rússia, a coisa não está se desenrolando como, imagino eu, foi planejada. De modo que, por conta do Ocidente ter ajudado a Ucrânia e estar ainda ajudando, enviando armas modernas, enviando coisas que a Ucrânia não dispunha, sobretudo os países membros da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, isso melindrou o presidente russo, que viu outros países se intrometendo no conflito e agora está ameaçando uma guerra nuclear. E, para que você, amigo e amiga, tenha uma noção, as ogivas nucleares pertencentes à Rússia e aos Estados Unidos, hoje, pelo que se sabe, têm potencial para destruir o planeta Terra 40 vezes. Por aí vocês têm uma noção. Aquelas bombas lá de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945, são café pequeno junto ao que tem hoje na Rússia e nos Estados Unidos. Então, na hora em que Vladimir Putin ameaça o Ocidente com guerra nuclear, vocês sabem, devem saber, devem ter ouvido, devem ter lido, que guerra nuclear não tem vencedor. Morre todo mundo. E os dois países, a Rússia e os Estados Unidos, dispõem de mísseis, de foguetes, de armamento capazes de atingir um ao outro em cerca de 1 hora. Disparou da Rússia, em 1 hora está caindo em Nova York. E a mesma coisa em sentido contrário. Então, não brinquem com esse presidente russo, que ele já deu demonstrações de que é capaz de tudo. Depois que Vladimir Putin anunciou que havia ordenado uma ação militar na Ucrânia, na madrugada de hoje, ele ameaçou aqueles que podem ser tentados a intervir em nome do país vizinho. Agora, algumas palavras importantes, muito importantes para aqueles que podem ser tentados a intervir de fora em eventos em andamento, diz Vladimir Putin. Abre aspas. Quem quer que tente interferir conosco, e ainda mais para criar ameaças ao nosso país, ao nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e o levará a consequências como ninguém nunca experimentou na história. Nós estamos prontos para qualquer desenvolvimento de eventos. Todas as decisões necessárias a esse respeito foram tomadas. Eu espero ser ouvido, disse Vladimir Putin. O presidente americano e outros líderes mundiais imediatamente se pronunciaram nesta quarta-feira. Isso também depois que Vladimir Putin anunciou uma mobilização parcial de seus cidadãos para guerrear contra a Ucrânia. Segundo o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, o decreto presidencial prevê a convocação de 300 mil cidadãos, entre aqueles que estão na reserva e, sobretudo, os que serviram nas Forças Armadas. Que lá tem a reserva de quem serviu e tem a reserva de quem treinou, mas não serviu. Durante o seu discurso de hoje, Vladimir Putin ainda fez uma ameaça velada de usar armas nucleares, o que fez com que vários líderes globais e muitas autoridades pelo mundo reagissem firmemente a esse anúncio. Um assessor do presidente da Ucrânia descreveu a medida como impopular e afirmou que a mobilização previsível ressalta que a guerra não está indo de acordo com o plano de Moscou. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se pronunciou sobre a mobilização parcial anunciada por Vladimir Putin numa entrevista que deu hoje ao jornal alemão Bild. Ele quer afogar a Ucrânia em sangue, mas também no sangue dos seus próprios soldados, disse o presidente ucraniano. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba,
também repercutiu o anúncio afirmando que Vladimir Putin mostrou total desrespeito à China, à Índia, ao México, à Turquia, a outras nações asiáticas, africanas e da América Latina que pediram diplomacia e o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. O opositor de Vladimir Putin descreveu o conflito como uma guerra criminosa fracassada e convocou uma mobilização contra a medida anunciada hoje pelo presidente russo. Já o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, descreveu o anúncio de Vladimir Putin como parte de uma retórica nuclear perigosa e imprudente. O discurso de Putin é uma escalada, mas também não é uma surpresa, disse Stoltenberg à agência Reuters. Portanto, estamos preparados. Vamos manter a calma e continuar a dar apoio à Ucrânia. O discurso do presidente russo demonstra que a guerra não está indo de acordo com os planos de Moscou. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, nesta quarta-feira, o presidente norte-americano Joe Biden abordou o discurso de Vladimir Putin e disse, abre aspas, o presidente russo fez ameaças nucleares abertas contra a Europa e um desespero imprudente pelas responsabilidades de um regime de não proliferação. Agora, a Rússia está convocando mais soldados para se juntar à luta e o Kremlin está organizando um referendo falso para tentar anexar partes da Ucrânia, uma violação extremamente significativa da Carta da ONU, disse o presidente americano. Esse mundo deveria ver esses atos ultrajantes pelo que são, afirmou. Em comunicado conjunto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, condenaram fortemente as ações da Rússia na Ucrânia. A dupla se reuniu hoje após a Assembleia Geral da ONU na cidade de Nova York. Segundo nota divulgada, ambas concordaram que os recentes apelos de Vladimir Putin para mobilizar partes da população são um sinal de que a invasão russa está falhando. É uma declaração de fraqueza, diz o documento. Ainda de acordo com esse comunicado, Ursula e Liz Truss reconheceram a coragem e a bravura do povo da Ucrânia e sublinharam o seu desempenho conjunto em manter o apoio à Ucrânia na sua luta enquanto for necessário. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, denominou a mobilização parcial da Rússia como ato de desespero. O anúncio de uma mobilização parcial de Vladimir Putin é um ato de desespero, escreveu a autoridade da Alemanha em rede social. A Rússia não pode vencer essa guerra criminosa. Vladimir Putin subestimou completamente a situação desde o início, a vontade da Ucrânia de resistir e a união de seus amigos. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, também se manifestou e disse que o presidente russo está cometendo um novo erro. Acho que a decisão tomada nas últimas horas pelo presidente Vladimir Putin é mais um erro. Está claro que precisamos de paz e de um cessar-fogo imediato, disse o presidente da França. Hoje a Rússia está cada vez mais isolada e cada vez mais comprometida com uma guerra que só ela própria quer e que é ilegal e ilegítima. Todo mundo está pedindo paz. Ninguém entende mais as escolhas feitas pela Rússia, acrescentou o presidente da França. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente da Letônia, país fronteiriço com a Ucrânia, Egil Livitis, apontou que a medida de Vladimir Putin prova que o poderoso exército da Rússia está sobrecarregado pelas forças da Ucrânia. A primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, disse que Vladimir Putin está claramente com medo. A ameaça sempre foi real, considerando que a Rússia é uma potência nuclear. E vemos que essa guerra não está de acordo com os planos do presidente Vladimir Putin, então está claramente com medo. O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki,
afirmou que com a nova ofensiva, a Rússia tenta mudar as fronteiras dos países ao seu redor. O primeiro-ministro holandês Mark Rutte disse que a decisão de Vladimir Putin é um sinal de pânico com a situação verificada hoje na Ucrânia. O Papa Francisco também reagiu sem citar diretamente a Rússia ou Vladimir Putin. Ele disse que esta guerra trágica nos leva ao ponto em que algumas pessoas estão pensando em armas nucleares, uma loucura, disse o Papa durante discurso na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano. A situação, meus amigos, como a gente verifica aqui nas agências de notícias do mundo todo, vai se complicando. E o presidente russo mobilizou muita gente e houve várias prisões no dia de hoje. Não só em Moscou, mas em várias cidades do território russo. Pelo menos 1.330 pessoas foram presas hoje após protestos contra a ordem do presidente Vladimir Putin, que determinou a mobilização de mais de 300 mil reservistas para lutar na guerra contra a Ucrânia. Detenções foram confirmadas em pelo menos 38 cidades, incluindo a capital Moscou. O Gabinete de Promotoria Pública Moscovita publicou hoje uma nota alertando que manifestações podem ser punidas com até 15 anos de cadeia. Jornalistas da agência de notícias France Press, em Moscou, e também na cidade de São Petersburgo, testemunharam várias prisões no centro dessas cidades. A oposição convocou protestos após Vladimir Putin anunciar a mobilização de milhares de reservistas para lutar na Ucrânia em um pronunciamento transmitido em rede nacional de rádio e televisão. Na fala, ele também disse ter acesso a vários meios de destruição, sugerindo a possibilidade de utilização de armas nucleares. Esta é a primeira mobilização russa desde a Segunda Guerra Mundial e marca uma escalada na guerra contra a Ucrânia que chega agora ao seu 7º mês. A fala de Vladimir Putin foi condenada por líderes do globo terrestre. O anúncio feito pelo presidente russo levou a uma correria junto aos sites das companhias aéreas de pessoas tentando deixar a Rússia o mais rapidamente possível. Os bilhetes, as passagens para voos diretos para destinos mais próximos da Rússia estão todos esgotados para os próximos dias. A mobilização inicialmente diz respeito a 300 mil reservistas, mas de acordo com o Ministério da Defesa, um total de 25 milhões de russos podem ser mobilizados para se juntar ao exército que luta na Ucrânia. As passagens aéreas para voos diretos para destinos próximos como Armênia, Geórgia, Azerbaijão e Cazaquistão estão todos esgotados. São informações da agência Reuters e também da agência France Press. São 18 horas e 29 minutos na Paraíba. Você está acompanhando Cidade em Revista, que é o resumo das principais notícias do dia. Fazer uma saudação a tantas pessoas que se comunicam conosco, acompanhando o programa nesse instante. Eu tenho aqui o meu amigo Josenildo Bombeiro, Teixeira Soldado, Robson Lucas, Arlindo Nóbrega, encontra-se em São Paulo, Wilson Siqueira, piloto Gavião, João Luiz, bombeiro militar, hoje de serviço junto com os sargentos Luciano Almeida Júnior e a cabo, ou o cabo aqui ficou a cabo Pedrimar. Se for o cabo, veio errado, viu, João Luiz? Mas tudo bem, está feito o registro.
Saudações também ao Valdênio, em Queimadas, companheiro radialista Abílio José, Valdeir Lira, professora Geovita Maranhão, Josusmar Barbosa Manso, jornalista, meu amigo Heraldo no Rio de Janeiro, Marcos Farias em Esperança, Nogueira Sargento em Barra de Santa Rosa, João Alcântara está de serviço na empresa Brasil Forte, em QAP, Manuel Braz no Santa Rosa, meu amigo Valdéres, o Derim, muito obrigado pela audiência, Emanuel Erivan, doutor Gildo Lima do Nascimento, Djalma Neves, Renato Cunha Lima na cidade de Areia, ele e Dona Lani, boa noite, saudações cordiais. Notícias vão chegando, minha gente, e muitas delas, para não dizer a maioria, vão nos preocupando. Olha, uma doença que tinha desaparecido no Brasil desde a década de 80, está voltando agora e voltando com força. Não é a varíola dos macacos, não. Essa aí é aquela que a gente chamava bexiga lá atrás, né? Catapora, sei lá. Os da minha geração todos tiveram. E ficava uns dias ali e tal, depois melhorava. Surgiu agora com força. Mas a que está surgindo e preocupando muito não é outra senão a velha e conhecida paralisia infantil, a poliomielite. E olha só que notícia preocupante. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, anunciou hoje que o Brasil, a República Dominicana, o Haiti e o Peru correm um risco muito alto de reintrodução da poliomielite, já que a cobertura regional de vacinas para a doença caiu para cerca de 79%, o mais baixo índice desde o ano de 1994. Por que isso está acontecendo? O povo passou a se preocupar somente com a Covid e esqueceu das outras doenças. E agora os governos de vários países estão fazendo uma convocação para vacinar as crianças contra a paralisia infantil, e muitos adultos não estão levando as crianças. Meu amigo, o prejuízo que isso pode trazer é uma doença que não tem cura. Pegou defeito físico para o resto da vida. Eu lembro que no início desse mês a governadora de Nova York, Estados Unidos, declarou uma emergência de desastre lá, em uma tentativa de acelerar todos os esforços para vacinar os moradores contra a polio depois que o vírus foi detectado em esgotos de 4 municípios do estado de Nova York. A ameaça atual, minha gente, não decorre do vírus selvagem, mas do próprio vírus atenuado usado em uma vacina oral contra a doença, a velha gotinha, a gotinha do Zé Gotinha. Depois que as crianças são vacinadas, elas eliminam os vírus nas fezes durante algumas semanas. Em comunidades pouco vacinadas, esse vírus pode se espalhar e sofrer mutações de volta para uma versão que seja prejudicial. No Brasil, não há registro de pessoas infectadas desde o ano de 1989. E em 94, ano em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo nos Estados Unidos, o Brasil recebeu o certificado de erradicação emitido exatamente pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que é um órgão ligado à OMS, Organização Mundial de Saúde. No entanto, nos últimos 10 anos, vejam só, a cobertura vacinal contra a paralisia infantil caiu de 96,5% lá em 2012 para 61% no ano passado. Um dado que acende o sinal de alerta, especialmente no momento em que a doença é detectada em alguns países aqui próximos ao Brasil. Nós vivemos hoje no mundo, minha gente, de forma globalizada, e quando menos esperamos,
podemos ter a reintrodução de um vírus que não circulava aqui no Brasil. Atualmente, o Ministério da Saúde comanda uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente menor de 15 anos, a fim de melhorar os índices de cobertura vacinal. Mas os dados do SUS mostram que a adesão não foi animadora, ou seja, abaixo de 50%. Em razão disso, essa campanha foi prorrogada até o dia 30 desse mês. Todo santo dia as prefeituras estão chamando as pessoas para vacinar as crianças e muita gente não está aparecendo. São 18 horas e 36 minutos na Paraíba, 6h36. Você está acompanhando o Cidade em Revista. Esta meia hora do Cidade em Revista é um oferecimento do Rancho dos Caboclos. Rancho dos Caboclos, Sítio Manguape, Lagoa de Roça. Confirmando a hora 6h37 agora, 18 horas e 37 minutos. Tem muitas mensagens aqui que eu vou apresentar em sua maioria daqui a pouco, mas tem um aqui que me chamou a atenção as pessoas, né, levam a coisa às vezes assim na base do bom humor, para não ter tantos problemas como em determinados momentos a gente observa. Pelo que eu li aqui, o ouvinte deve ser eleitor do presidente Jair Bolsonaro. Aí ele escreveu assim: ontem era a segunda mulher de Bolsonaro, hoje são delegados da Polícia Federal. Para quem acompanha o noticiário, o que ele escreveu aqui, o texto é perfeitamente compreensível, mas eu respondi para ele aqui no privado e estou fazendo agora em público. Daqui, meu amigo, até o dia 2 vai ser assim. Nós estamos a 11 dias da eleição. Todo dia você vai ter um cardápio completo, e tem dia que o menu é maior ainda. Há determinadas datas em que você tem 2, 3, 4 temas. Aí tem dia que é um só de manhã, outro de tarde, outra noite. E é porque muitos de vocês nem ouvem a CBN nacional e nem assistem a Globo News. Tem gente que não tem acesso à TV por assinatura e assiste apenas ao noticiário normal que tem na hora do almoço, na hora do jantar, perto da madrugada. Se vocês passassem o dia todo, como eu, consumindo, recebendo o noticiário, aí é que vocês iam ver o que é pancada. É na base do todos contra um. São as armas que a oposição tem para tentar derrotar quem está no poder. Isso acontece com a oposição aliada a poderosos veículos de comunicação, ou, se você preferir, outrora poderosos veículos de comunicação, que também não rezam pela cartilha do atual governo por motivos que todos nós sabemos. O objetivo aí não é melhorar a sua vida, nem a minha, nem da população, não é nada disso. O objetivo é voltar a mamar como sempre mamou. Perdeu a tetinha, vem a chiadeira, vem a oposição, vem as pauladas, com o objetivo, claro, de voltar a ter aquilo que já tiveram. É só por isso. Não entendo quem não quer. Agora, são as armas de que esse pessoal dispõe. Se você que é bolsonarista estivesse do lado de lá, talvez fizesse a mesma coisa. Cada um, numa guerra, usa as armas que tem. Um lado usa, o outro lado também pode usar. É desse jeito. 6h39. O Flávio Lima faz aqui um lembrete de uma informação que eu passei aqui para vocês há alguns dias. O ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga, ele queria utilizar uma rede nacional de rádio e televisão às 8h30 da noite para fazer uma convocação, reforçar essa convocação para vacinar as crianças, especialmente contra a paralisia infantil, mas também contra o sarampo, contra as doenças todas. O Supremo Tribunal Federal não deixou. O ministro Alexandre de Moraes disse: não. Antes dele, o ministro, presidente do TSE, era o Edson Fachin, também tinha negado. Fachin não deixou, e quando Marcelo Queiroga quis fazer já sob a presidência de Alexandre de Moraes, o Carequinha disse também não.
Vocês estão vendo a que ponto nós chegamos no Brasil? Está desse jeito. Hoje eu recebi uma missiva, falando assim, tem gente que nem sabe o que é, né? Mas recebi um texto, uma comunicação, uma mensagem de um amigo fazendo uma abordagem sobre tribunais de contas. Isso eu recebo muito e acredito que vocês já escutaram também em alguns programas de rádio, e as pessoas questionam com razão, porque o homem do povo, a mulher do povo, o trabalhador, a trabalhadora, entende as coisas e muitas vezes não sabe por que aquilo está acontecendo. Aí procura saber de alguém que tenha a informação. E nem todo mundo tem. Esse ouvinte escrevia assim, mais ou menos assim: eu sou de um tempo em que Tribunal de Contas julgava contas. Porque o nome já diz, não é? Tribunal de Contas. A ideia que você tem é qual? É um tribunal que vai analisar a prestação de contas, dizer se as contas estão regulares ou não, se tiver algum defeito, rejeitar, se estiver tudo certinho, aprovar. Muitas vezes descobre falhas e vê que houve dolo do gestor e aplica multa e condena, entre aspas, a devolução de valores. Eu digo condena entre aspas porque esse tribunal não tem prerrogativa de condenar ninguém. Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então, um Tribunal de Contas de um estado qualquer, ele pode rejeitar as suas contas, as minhas contas, e se você for prefeito e eu vereador, vem para a Câmara Municipal referendar ou não aquele resultado do julgamento. Entenderam como é que é o negócio? Só que aqui no Brasil, Tribunal de Contas virou um outro tribunal, como se fosse um tribunal de justiça. Agora, isso é Tribunal de Contas nos municípios, onde existe, é Tribunal de Contas de estados e o próprio Tribunal de Contas da União. Aí você pergunta, mas por que isso acontece? Isso acontece porque lá atrás, salvo engano da minha parte, quando o ministro, presidente do TSE era Quincas Barbosa, lembram dele? Joaquim Barbosa? Lá, acho que em 2016, por aí, saiu lá uma decisão do Supremo Tribunal Federal permitindo que tribunais de contas agissem dessa forma. Então hoje, por exemplo, o governo, qualquer governo, o governo federal, vamos aqui dar um exemplo do governo federal, qualquer que seja o gestor que esteja lá, o presidente quer vender um estatal, por exemplo, aí vai depender, olha só, vai depender de um posicionamento do Tribunal de Contas. Fica estranho para o cidadão, não fica? Mas eles estão fazendo o que foi permitido pelo Supremo. Sim, mas por que o Supremo permitiu isso? Aí você tem que perguntar ao ministro. Está onde? Está escrito aonde isso? Não sei. Entendeu? Aí quer privatizar uma Eletrobras, quer privatizar uma empresa dessa aí qualquer. Aí tem que ir para o Tribunal de Contas dizer se pode. O tribunal não era só para julgar as contas, não, depois quando chegasse lá. Era, meu filho, hoje não é mais. O Tribunal de Contas dá liminar, determina medida cautelar, faz alerta. Entenderam? Então, viraram tribunais como se fossem tribunais de justiça. Tem Tribunal de Contas, tem conselheiro, e aí eu não estou aqui citando A, B nem C, mas a gente já viu o posicionamento. Daqui a pouco tem conselheiro, membro de tribunal, que quer administrar a cidade, o estado, o país. Vá se candidatar, meu filho. Vá correr atrás de votos. Se você ganhar, você vai mandar. Mas não, aqui no Brasil de hoje está desse jeito. Olha, isso já aconteceu em outras partes do mundo. Não estou me referindo só a Tribunal de Contas, não. Eu estou aqui fazendo uma abordagem sobre o que o ouvinte mandou. Mas estou me referindo aos tribunais em geral e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Em outros lugares do mundo, teve situações em que ali o pessoal começou a ultrapassar as atribuições, entendeu? E teve de aparecer alguém para dar um freio de arrumação, porque não podia continuar como estava. E o Brasil é muito conturbado hoje em dia nessa história da segurança jurídica. É uma decisão aqui, daqui a pouco muda lá embaixo, depois vai lá para cima, muda de novo. Tem determinados processos que tem 4 decisões diferentes. Tem uma na primeira instância, vai para a segunda, muda, vai para a terceira, volta àquela primeira, e quando vai para a 4ª instância, aí referenda o que a segunda instância tinha resolvido. Entenderam? Está desse jeito.
Então, eu tenho muitos amigos advogados que ganham a vida de forma honesta, defendendo o direito das pessoas e pegando causas e tal, nos vários ramos do direito ambiental, criminal, civil, trabalhista, entenderam? E hoje em dia, um advogado dificilmente ele diz ao cliente dele, ao constituinte, que o direito do cliente é bom. Entenderam como é que está o negócio? Está desse jeito. Antes o advogado escutava a história assim, o cliente chega, né, conta, olha, minha situação é essa, está aqui papelada, o advogado olhava, analisava, escutava a história, aí dizia, olha, seu direito é bom, essa aqui a gente ganha tranquilo. Hoje não tem mais condição de dizer isso, porque o que era ontem, amanhã pode não ser mais. Mas peraí, a lei não mudou não. Sim, mas a interpretação da lei mudou. A lei dizia que o carro de Araújo Neto tinha que ser vermelho. Aí ele está lá, o carro vermelho. Amanhã o carro continuou vermelho, mas a interpretação está dizendo que o carro agora é amarelo, sendo que o carro está pintado de vermelho do mesmo jeito, entenderam? Não, mas os olhos do ministro estão vendo o carro amarelo. Você tem que entender que o carro agora é amarelo. E ai de quem disser que não é amarelo. Então, eu não sei se está tudo certo, se está tudo errado, não sei. Estou vendo aqui, negócio de mulher bonita, mulher feia. Olha, não existe gente bonita e gente feia. Ponha isso na sua cabeça, meu amigo e minha amiga. São mensagens que vão chegando aqui. Você acha uma mulher bonita e eu posso achar a mesma mulher feia. E daí? Tem gente que me acha bonito e tem gente que me acha horroroso. E isso vale para todo mundo. Hoje eu cheguei na televisão, aí o pessoal estava mostrando lá uma fotografia minha de 1982. Quando eu estava no Amigão, num jogo do 13 com o Flamengo, quando o Flamengo, aquele Flamengo que foi campeão do mundo, veio aqui e venceu o 13 por 3-1. E Hélio Show pegou tanta bola nesse dia, apesar do Flamengo ter feito 3, e no final do jogo, Zico, o galinho de Quintino, tirou a camisa, foi lá e deu para o Hélio Show. E eu trabalhei nesse jogo e recebi os amigos do Rio de Janeiro aqui, fizemos uma festa para eles e tal. E aí as meninas lá, as estagiárias, as colegas jornalistas novinhas, e tal, aí viram a foto que mandaram, porque hoje era o dia do radialista, 21 de setembro. Não é mais, porque no governo de Lula a data foi mudada para 7 de novembro. Mas tem gente que comemora o dia do radialista no 21 de setembro e no 7 de novembro. Ficaram 2 datas. Mas a data oficial passou a ser 7 de novembro. As meninas viram uma foto minha de 82. As Paulo, rapaz, como tu era bonito. Eu disse, eu tô feio hoje. Elas, não, aí fica, né? Não, você tá mais maduro, você tá mais, né? Sim, quer dizer que eu era bonito? Não, eu sou bonito. Aí caí na gargalhada e tal. Então, meu amigo, o que é feio para um é bonito para outro, o que é belo para um é horroroso para outro, né? E vai desse jeito, a vida segue assim. São 6h48 agora. Eu tenho amigas mulheres, e todos vocês que me ouvem têm amigos e amigas, mulheres e homens, né? Mas eu tenho amigas mulheres que são mulheres, aos meus olhos, belíssimas, bonitas, entendeu? Umas mais novas, outras mais velhas, bonitas de corpo, de cara, de tudo, organizadas todas. E o marido parece um bicho. Acontece. Quando há intimidade para você fazer certas perguntas, e no meu caso, às vezes brincando, tu casou com um bicho muito feio, viu? Aí algumas caem na risada e já houve para mim resposta nesse sentido. Não, eu não estou atrás de beleza. O mistério está no que ele sabe fazer, entenderam? Às vezes não é beleza física não, doutor, é o resultado da operação. É o resultado do loco-loco, dos esquemas, vocês estão por fora do negócio. Às vezes é bem bonitinha, ou de cá é bem bonitinho e não sabe fazer porcaria nenhuma, deixa todo mundo a ver navios, aí não vai. Não, o goleiro do jogo aqui foi Hélio Show. O jogo foi em 82, doutor. Renato 74 já tinha ido embora, já tinha caído naquele rolo da máfia da loteria, lembra não? O escândalo da revista Placar. Esse jogo foi em 82, Campeonato Brasileiro. E o 13 perdeu de 3-1, o goleiro era Hélio Show.
Em algumas oportunidades eu já troquei ideia com vocês aqui sobre essa história de empresa familiar. Se dependesse da vontade da maioria dos pais, os filhos seguiriam seus passos. Não é assim? A maioria. Não estou dizendo que se ocorre com todo mundo e que seja regra. Não, a maioria. Tem amigos meus que são médicos e tem 3, 4, 5 filhos, só um seguiu a medicina, os outros não quiseram. Isso ocorre também com os engenheiros, com os eletricistas, né? Com os advogados, com pessoas que atuam nos mais variados ramos da atividade humana. Mas quando se trata de empresa, o cidadão constitui uma empresa, essa empresa vem existindo há 20, 30, 40 anos, e os filhos foram nascendo e crescendo ali dentro da empresa, muitas vezes ajudando, e o pai tem assim aquela ideia de que quando ele envelhecer ou quando ele morrer, um filho ou mais de um vão seguir tocando aquela empresa. E nem sempre isso acontece. Porque em alguns falta vocação para aquela atividade. Outros não se sentem bem naquele ramo. E as pessoas vão amadurecendo e vão tomando seus destinos, não é assim? Às vezes é um comerciante de uma grande empresa tradicional na cidade, no estado, e nenhum filho tem aptidão para aquilo. Às vezes eles dizem logo ao pai, vão exercer suas atividades, o pai fica só ali com os funcionários que sempre teve ou que vão se renovando, e quando aquela pessoa, cabeça da empresa, envelhece, adoece ou morre, a empresa desaparece, acontece. Em outros casos, um filho ou mais de um assume ou assumem a empresa na doença, na velhice ou na morte do pai ou dos pais, que às vezes é o casal que administra. E eles não têm a menor noção da coisa porque, como a gente costuma dizer, nasceram em berço de ouro e não cuidaram de aprender nada. Era só gastando o dinheiro do velho. A empresa também vai à bancarrota, quebra, desaparece e para de funcionar. A gente tem aí um exemplo aqui no Brasil, vou dar um exemplo assim, que claro que eu não conheço os detalhes nem nada, mas veja só, Roberto Marinho. Roberto Marinho criou um império de comunicação no país. A exemplo do que fizeram lá atrás Assis Chateaubriand. Só que Roberto Marinho, quando ele constituiu, quando começou o destaque do Sistema Globo de Comunicação, principalmente do jornal o Globo, que na época mandava, e a Rádio Globo, e depois virou esse império de comunicação, com as afiliadas, já é um sistema diferente do de Chateaubriand, que Chateaubriand, as empresas nos estados pertenciam a ele, ao condomínio. No esquema de Roberto Marinho, não. Ele foi agregando ao sistema empresas que não lhe pertenciam, na maioria dos casos, mas que passaram a retransmitir a programação. Mas criou um império. Mandou durante muito tempo na comunicação do Brasil, do jeito que os associados lá atrás também mandaram. Mas aí eu pergunto a vocês, qual é o filho de Roberto Marinho que se destaca no jornalismo? Mostre um. Você tem lá Roberto Emireu Marinho, não sei quem, Marinho, não tem um que saiba falar, não tem um que saiba escrever, não tem um que apresente nada na televisão. Não, mas doutor Roberto Marinho também não era apresentador, sim, mas ele escrevia, e ele, né? Mas os filhos de Roberto Marinho souberam se cercar de pessoas preparadas, competentes, e o negócio foi sendo tocado. Porque você não é obrigado, um prefeito, eu vou dar um exemplo aqui, um prefeito, alguém se elege prefeito. Vamos dizer o caso aqui de Campina Grande hoje, Bruno Cunha Lima, 30 anos prefeito de uma cidade como Campina. Ele é obrigado a saber de tudo? Não, nem sabe, nem nunca vai saber, nem ele, nem ninguém. Mas aí você vai se cercando de pessoas preparadas, cada uma numa área. Eu quero um bom engenheiro aqui para ser um secretário de obras. Eu quero um sujeito que tem experiência em administração para ser o meu secretário de administração. Bota lá. Um economista de primeiríssima linha para ser o secretário de finanças. Está ali. E esse povo todo vai prestando contas ao chefe. Não é assim? Saúde, pega alguém que entenda. Não necessariamente o médico, mas alguém que entenda de gestão hospitalar, etc. e tal. E assim vai para todas as pastas. Então, os filhos de Roberto Marinho souberam fazer isso. O pai já era cercado de pessoas competentes. Eu lembro que no jornalismo tinha Armando Nogueira,
Tinha a Alice Maria, que era filha do Armando, e que esse povo comandou durante muito tempo o jornalismo da Globo. E as pessoas foram ficando velhas, morrendo. O próprio Roberto Marinho morreu, mas a assessoria estava ali. E o controle, nos filhos. Estão tocando até hoje. Aí vem agora, por exemplo, a Itapemirim. Hoje, a Justiça de São Paulo, minha gente, decretou a falência da empresa Itapemirim, que era um império do transporte rodoviário na América Latina. A própria Itapemirim e a subsidiária dela, a empresa Penha. Aqui em Campina Grande, a garagem era ali no Açude Velho, todo mundo que me ouve lembra. Depois construíram uma garagem lá na Alça Sudoeste, ali perto do Posto Milênio, e assim nas grandes cidades brasileiras, e eles mandavam no transporte rodoviário. Tinha uma concorrência bem distante da São Geraldo, mas que não chegava nem perto. Eu acho que o senhor Camilo Cola, esse era o dono da Itapemirim, eu acho que ele faleceu, não tenho certeza. Mas se não faleceu, está bem velhinho. Foi só sair do comando e a empresa acabou-se. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou hoje a falência do grupo Itapemirim. Falência do transporte aéreo e do transporte rodoviário. A recuperação judicial ocorria desde 2016 e as dívidas somam hoje 200 milhões e mais de 2 bilhões de despesas pendentes com impostos e previdência, ou seja, 2 bilhões e 200 milhões. O grupo já foi considerado o maior do país no ramo de viagens intermunicipais e interestaduais de ônibus. A decisão é do juiz João de Oliveira Rodrigues, da primeira vara de recuperação judicial do estado de São Paulo. Ele também indisponibilizou os bens de Sidney Piva de Jesus, dono da empresa, por entender que o seu Piva e uma das suas outras empresas teria gerado confusão patrimonial, ou seja, misturado os rendimentos de pessoas jurídicas distintas. Está aqui, olha, a Itapemirim foi fundada por um cidadão chamado Camilo Cola, ex-combatente do Brasil, ex-praça da Força Expedicionária Brasileira. Depois foi vendida ao Sidney Piva de Jesus, já em processo de recuperação judicial. Em 2021, a companhia passou a oferecer transporte aéreo, mas a operação durou apenas 6 meses, deixando milhares de brasileiros sem viajar nas festas do final do ano passado e gerando diversas reclamações em órgãos de defesa do consumidor e também centenas de ações judiciais. Na decisão de hoje, o juiz também autorizou um contrato de massa falida com a transportadora Suzano, que por menos de um ano vai assumir, por pelo menos um ano, corrigindo, vai assumir os serviços oferecidos pelo grupo. Então, quebrou totalmente a Itapemirim. E assim a gente já viu com muitas outras empresas nesse Brasil, que quando o dono desaparece, meu amigo, some tudo, ninguém sabe fazer nada. Dizem que às vezes os donos têm culpa, às vezes não, porque tem pai que cria o filho em berço de ouro e não quer que ele faça nada, não quer que ele aprenda nada, dá tudo, aí o cara não tem noção de custo das coisas, de nada. É como alguns políticos que a gente conhece nesse Brasil. Política é uma profissão, no Brasil é, para muita gente é, e eu não condeno o político que trabalha certinho, direitinho, corretamente. Por quê? Porque se ele se dá bem naquela função, se ele se sente bem, ele produz para a sociedade, porque tem político que produz, vocês não se enganem não. Tem parlamentar que você puxa lá o histórico, projetos e mais projetos aprovados, debate temas importantes, muita coisa que ele apresentou virou lei, e às vezes o povo nem sabe, porque esses políticos, alguns são mal assessorados, não sabem divulgar aquilo que fazem e que fizeram, e tem outros que não fazem nada, que não produzem nada, entram na política apenas para se locupletar. Não é assim? Aí muitas vezes o cara diz, olha, mas naquela família ali tem 3 ou 4 com mandato, porque o povo votou e vota e renova o mandato. Ninguém está ali porque não teve voto. Todo mundo que está ali teve voto. Teve voto. Não, mas é o sobrinho, é o neto, é a irmã, o irmão, o pai. É só você não votar.
Se alguns votaram e elegeram, deixa o pessoal lá. Eu condeno o político que não produz e não trabalha. Aqui dessa bancada federal da Paraíba, de 12 deputados, a gente tem uns 3 ou 4 que trabalham. O resto não faz nada. Se você puxar e for olhar, não estou aqui nominando ninguém, tem uns que são zero à esquerda. Agora vai olhar o patrimônio? Olha o patrimônio deles próprios que têm os mandatos e de seus dependentes. Vai olhar, olha os carros em que eles andam, olha as casas, as mansões, os apartamentos de cobertura, só ciscam para dentro, feito galinha, não produzem nada. Agora estão lá renovando mandatos e mais mandatos, porque você vota. Tenha consciência na hora de votar. Estão dando muita importância à eleição de presidente da República e estão esquecendo dos parlamentares, que é quem fazem as leis, que modificam as leis, que aumentam impostos ou diminuem, que contribuem para o aumento de preços, para o custo de vida, para a péssima qualidade da educação, da saúde. No Brasil de hoje, o presidente da República não manda mais em quase nada. Tudo é no Congresso ou no Judiciário. No Judiciário ou no Congresso. E o povo fica brigando por Lula, por Ciro, por Bolsonaro, por Dilma, não sei por quem, por Simone. E os caras aqui por baixo organizando para se eleger ou se reeleger deputado. E muitos para não dar, como dizia minha avó, um prego numa barra de sabão. Não fazem nada, não produzem nada. Mas o mandato a cada 4 anos é renovado. 7-2 na Paraíba. Olha, eu conheço, e vocês devem conhecer também, político, aqui da nossa Paraíba, aqui na Paraíba, que se você tirar o mandato, ficou sem mandato, não sabe fazer absolutamente nada. Sabia disso? Não fica desempregado, porque um amigo, um aliado, um parceiro dali, aí vai dar um emprego de secretário, arranja um emprego ali, não sei o que e tal, não faz nada, não produz nada. Agora tem um nome, é famoso, é conhecido, entendeu? Não produz nada. Assessor para isso, para aquilo outro, gente fazendo tudo. Deixa sozinho e manda fazer qualquer coisa que não sai, porque não sabe fazer. Agora o lero é bonito, né? A retórica, o discurso, os argumentos, não produz nada, não sabe fazer. Mente muito, diz que está fazendo isso, aquilo outro, sabe não. Se houvesse a possibilidade de você fazer um teste, vem aqui, senta aqui na frente desse computador. Escreve aí sobre isso. Não sai nada. Porque tem quem redige o discurso, tem quem prepara o projeto, só faz assinar. E agora é esperto, é sabido, é inteligente. Alguém chega, dá uma explicação, com 15, 20 minutos pega, e chega ali e discursa como se aquilo tudo tivesse saído da sua cabeça. Não sai nada, não sabe fazer. Nunca trabalhou em empresa nenhuma, nunca teve negócio, não sabe comprar, não sabe vender, não sabe produzir nada. Eu acho bacana porque nesse tempo de eleição aí tem uns que dizem assim, eu empreendo. Eu fico dizendo, meu Deus, que empreendimento será, hein? Nunca comprou uma caixa de fósforo, nunca comprou uma bucha de bombril, como dizia minha avó. Não tem noção de preço de 1 quilo de açúcar, não sabe nada. Eu empreendo, eu sou um empreendedor. Ah, tá bom. Eu agora lembrei do meu saudoso compadre, Coronel Tadeu. Aí Tadeu às vezes me encontrava e, Paulinho, e aí, vamos tomar uma cervejinha? Vamos, sábado de tarde, domingo de manhã. Aí eu dizia depois, vai fazer o que agora, Coronel? Quando a gente ia para casa, né? Aí ele dizia o que ia fazer, eu não posso dizer aqui. Aí ele dizia, eu vou conjugar o verbo. Aí eu já sabia qual era o verbo, né? Pronto. É como alguns que eu conheço aí na política, não são todos, hein? Tem muita gente preparada, capaz, competente. Eu salvo a pele desse aí. Mas tem uns que só sabem conjugar o verbo. É esse verbo aí mesmo que você pensou. Contam as figuras que escreveram e escrevem sobre o folclore paraibano, folclore da política paraibana. Que tinha um cidadão aqui que
tinha mandato de deputado federal. Aí ele fazia o seguinte, ele se elegeu deputado federal, Brasília. Começava a comprar gado logo que tomava posse lá, né? Mandato de deputado. Tinha umas fazendas e o pessoal ia engordando o gado. E aí o gado ia produzindo, né? As vacas emprenhando e tendo bezerro, e ele comprando mais. No 4º ano de mandato, ele começava a vender o gado por volta do mês de abril, mês de maio do ano da reeleição. E fazendo dinheiro, botando dinheirão, guardando dinheirão. Aí começava a visitar prefeito. Ele sabia quantos votos precisava para se reeleger. Aí chegava na cidade tal, prefeito fulano de tal, vem cá, olha, quantos votos você tem condição de me dar para deputado federal? E ele mapeando tudo, né? Cidade tal, prefeito tal, eu tenho condição de lhe dar 10 mil votos. Quanto custam os 10 mil votos? Tanto. Olha, eu vou lhe dar metade agora e metade, a outra metade eu dou depois da apuração. Fechado? Fechado. Como é que a gente faz? Não. Se você me der só os 10 mil votos, o valor vai ser o que nós estamos acertando. Agora eu lhe dou metade hoje e metade na apuração. Se passar de 10 mil votos, eu lhe pago tanto por cada voto. E se faltar para os 10 mil votos, eu desconto o que faltar na segunda parte que eu tenho que lhe pagar. E assim ele ia fazendo e mapeando. Aí o que é que o prefeito fazia? Recebia aquela bolada, tinha muita gente empregada na prefeitura, e aquele povo que está empregado na prefeitura, o prefeito chamava, olha, o meu candidato a deputado federal é Paulo Roberto, está aqui, olha. Eu quero que todo mundo vote nele. Aí o prefeito fazia o seu mapa também aqui. Joaquim Frauzino é meu assessor aqui, tá? Quantas pessoas tem na sua casa? Não, eu, a mulher e mais 2 filhos que votam. Então são 4 votos, né? Na sua casa? 4. Eu quero os 4 votos, viu? Senão você perde o emprego. E assim ele ia fazendo com todos os que trabalhavam na prefeitura. Normalmente as prefeituras de cidades do interior são as maiores empregadoras do município. O prefeito tinha um mapa completo de quantos votos ele ia dar àquele deputado com quem ele tinha negociado. Só que o morador do município não sabia que ele tinha feito essa negociação lá com o deputado. Então ele sabia se ia ter 10 mil votos, se ia ter 20 mil, se ia ter 15 mil. Ele tinha um mapa completo. Às vezes dava uma diferençazinha para lá e para cá, que voto é como arroz de terceira, né? Dizem, sempre quebra. Mas, meu amigo, era em cima, era na mosca. E o deputado, por sua vez, o dinheirão do gado que ele vendia, ele nem vendia o gado todo, ele renovava o mandato a cada 4 anos, desse jeitinho que eu estou dizendo a vocês. Isso é contado por gente que acompanha a política da Paraíba há 40, 50 anos. E você pode perguntar aí, e hoje ainda tem isso? Só tem as figuras que aparecem com a mala nesse tempo e que fazem a mesma coisa, negociam, entenderam? E compram o curral, porteira fechada. Aí ele mapeia 15 mil votos ali, 3 mil votos ali, 6 mil votos ali, aí vai somando, opa, aí eu preciso de 170 mil votos para me eleger, aqui já vai dando 180, vou comprar mais uns 20 mil para dar 200 para sobrar um pouco, aí vai negociando. Pronto, renovou por mais 4 anos. Quando for no ano que vem que tomar posse, aí começa a comprar gado de novo e engordar. Não sei se hoje é gado, né? Hoje é a ação da Petrobras, é isso, é aquilo. Então, e o povão não sabe e vota com medo de perder a boquinha que tem na prefeitura, e já viu como é que é. E tem mais, tem aqueles que nesse tempo empregam mais um bocado. Porque quando o prefeito percebe que não vai dar aquele tanto de voto que ele acertou com o deputado, o que não são todos, hein? O que é que alguns fazem? Vou contratar mais gente. Quem é que não quer um emprego agora? Olha, eu vou lhe empregar. Ele depois bota todo mundo para fora no fim do ano, mas contrata. Contrato emergencial. Amigos, tem ali uma figura do outro lado do oceano que já vai empregando umas 5 mil pessoas para tentar eleger o irmão. O que me mostraram e o que me contaram, eu vou dizer uma coisa a você, viu? É brincadeira. São 7 e 10 na Paraíba. Tem de 3 mil, de 5 mil, de 8 mil, de 10 mil. Tome contratação para cima. Aí o cara vai dizer como o negócio de Bolsonaro, mas é só até dezembro e você não quer não, é? Eu vou lhe pagar 5 mil reais, isso vem desde o meio do ano.
Eu vou pagar 5 mil reais por mês até o fim do ano. Você não quer não? Agora eu quero tantos votos. Bora. Se não recebe os 2 últimos meses. Vamos lá. Onde é? Qual é o seu bairro? É tanto, eu quero lá. Então, tudo é mapeado hoje. É desse jeito que funciona. Agora, também tem uns que não soltam uma ruela pra ninguém, doutor. É o lero-lero, é só uma conversa bonita, sabe? Tapinha nas costas, um cheirinho nas meninas, pra lá, conversa bonita, vai ali e tal, amaciando. E pronto, e ganha no papo. Aí depois, banana pra todo mundo, tchau. Antônio Josivaldo Bezerra, boa noite. Não, digo nada. Digo o nome desse deputado? Não. Tá nem vivo mais. Quem tá aqui mais? Opa, meu amigo Hermano, tô com saudade de você. Hermano, aqui do Centro de Saúde do Catolé. É por aí, viu, Hermano? É exatamente. Deixa eu ver mais aqui, Heraldo, boa noite. Tibério, o que poderia acontecer com o ministro da Saúde se ele desobedecesse o Supremo e fizesse o pronunciamento? Tem homem para fazer isso hoje no Brasil, não. Desconheço. Se você conhecer, me diga quem é. Wilson Siqueiro, amigo, é verdade. É verdade, Wilson, você tem toda a razão. O verbo eu vou escrever para você aqui, vou mandar para você, não sabe? Porque você também conjuga muito esse verbo. Pronto, leia aí, passei agora para você. Deixa eu ver aqui o que é que tem mais. Doutor Gildo Lima do Nascimento, parabéns pelo dia do radialista. Fica adiado. 7 de novembro agora. Lula, foi Lula que assinou a lei. Mas mudou, né? Porque essa data, 21 de setembro, foi a data em que Getúlio Vargas, não sei se na década de 30 ou de 40, assinou lá um decreto do piso dos radialistas. Aí ficou como dia do radialista por isso. Mas depois Lula mudou, acho que pro dia do nascimento de Ari Barroso, se não me engano é isso. Mas tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Aqui, meu irmão João Bosco mandando um bocado de foto de carro, vou olhar depois. Alexandre, aqui Carlos Albino. Vou passar também a resposta aqui. Meu amigo Alexandre, meu amigo Carlos Albino, doutor Carlos Albino. Valdec Nóbrega, boa noite. Assis do Santa Bárbara. Hoje não tem jeito, é falta na seta. Mas mesmo assim, eu vou ficar ouvindo o restante desse moidinho. Mais tarde você ouve aí pelo YouTube. Eu mando para todo mundo também pelo WhatsApp. Sargento Letício, boa noite. Um passarinho me disse aqui que seu federal meu amigo, se fosse por mim, esse aqui nunca tinha ido, viu? Esse aqui é um parasita total, esse que você escreveu aqui. Dia do teu aniversário, né, Ivan? Pronto, é o dia do radialista. Então você é da idade de Ari Barroso. Quem mais aqui? Meu amigo Heraldo Pereira, boa noite. E o povo vota, né, Heraldo? Pois é. E ai de quem não votar. Rodrigo Oliveira, amigo Paulo, é um dos, viu? Professora Geovita Maranhão, o povo mata a charada bem ligeirinho, né? Geovita disse, dia do radialista é todo santo dia. Pepeu Gomes não disse que todo dia é dia de índio? Então todo dia também é dia de radialista. A gente tá moendo aqui todo dia, né? E só tem graça fazer programa porque tem ouvinte. Senão você ia falar para Moquinho e para o Seco Mingau. Tem que ter ouvinte, senão não tem programa. Olha o cara, diretor do Detran de São Paulo. Meu amigo Ima, olha, Detran, órgão de trânsito, em qualquer lugar desse país, é o maior chama para corrupção que eu já vi na minha vida. Aqui na Paraíba deu um trabalho muito grande para organizar, muito grande. Mas nós tivemos escândalos homéricos aqui no Detran paraibano, do jeito que tivemos no Detran de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Rio, de São Paulo, tudo que é lugar.
Aqui deu muito trabalho, não foi tarefa para um governador só. Teve que ter uns 3 ou 4 para arrochar o nó. Hoje é muito difícil fazer mutreta no Detran da Paraíba, muito difícil. Primeiro porque foi feita uma faxina, uma limpeza, só ficaram os servidores qualificados, dedicados, entendeu? E depois, a informática, a tecnologia também dificultou muito a corrupção. Eu às vezes ouço as pessoas reclamando, eu ia no Detran de primeiro, eu resolvia. Era por isso que tinha problema. Aí hoje é mais difícil exatamente por conta da corrupção. Eu conheci gente que trabalhava no Detran há quase 30 anos e perdeu emprego e foi posto para fora por justa causa, preso. E não voltou não. Teve gente que foi preso injustamente também, depois foi inocentado porque não tinha nada a ver com a história. Mas muitos outros foram defenestrados. Porque tinha facilidade. Era um negocinho, dá 50, dá 100 ali, tinha isso. Aí hoje eu vi, rapaz, que um diretor do Detran de São Paulo foi preso. Diretor técnico do setor de veículos do Detran foi preso hoje. Deixa eu ver se tem o nome do cidadão aqui. Divulgado não. Além dele, um soldado PM que trabalhava também no Detran e 3 despachantes, todo mundo preso. As prisões ocorreram na primeira fase da Operação Gravame, com o intuito de combater fraudes no sistema do Detran e também da Prodesp, que é a empresa de tecnologia do governo de São Paulo. Segundo o órgão de trânsito, os servidores serão ou já estão preventivamente afastados. Gastaram tanto dinheiro na casa de um deles, desse diretor técnico, que quando eu vi assim a fotografia, as imagens do dinheiro, chega meus olhos brilharam, ficaram parecendo com os olhos de tio Patinha. Lembra de tio Patinhas do Gibi? Na casa desse diretor, a polícia encontrou R$100 mil em dinheiro, R$500 mil em cheques, arma, munição, meu amigo. O esquema investigado pela Polícia Civil facilitava, mediante pagamento, a venda de veículos, incluindo veículos de pessoas que tinham morrido, além de emitir carteiras de habilitação sem que as pessoas precisassem fazer qualquer tipo de teste ou prática em autoescola. Segundo a polícia, a fraude envolvia a falsificação de documentos que agilizavam a venda de veículos. Como era que é isso aqui, pelo que eu li? Alguém morria e tinha lá um carro, 2 carros, 3 carros, aí chegava a mulher, a viúvo, ou um filho, ou alguém, mas disse, rapaz, o cara morreu, está aqui o documento em branco, vamos fazer aqui um esquema para dizer que ele assinou 1 mês antes de morrer, ou 2 meses antes de morrer, ele tinha vendido esse carro, bora, aí fazia e transferia para quem quisesse. O grupo conseguiu faturar, olha só, R$2.400.000 de abril do ano passado para cá, quando começaram as investigações. Para trás já tinham roubado muito. A média cobrada pela quadrilha para liberar a venda irregular de carro era de R$2.000. E o valor para emitir uma carteira de motorista sem fazer qualquer exame, R$7.000. Eles fraudavam tudo, disse hoje o delegado auxiliar, o delegado titular da divisão de capturas, a delegada Ivalda Aleixo. A delegada ainda destacou que as investigações foram iniciadas pelo DEIC, que é um departamento especializado de investigações criminais de Bauru, cidade do interior de São Paulo, logo após uma funcionária do Detran residente naquela cidade perceber que sua senha de acesso tinha sido usada durante as suas férias. Quer dizer, uma hora cai, né? Não tem jeito. A partir daí a polícia conseguiu autorização judicial para quebrar o sigilo telefônico das pessoas que eram suspeitas. O soldado da PM fazia a ponte entre solicitantes do serviço ilegal e os despachantes. Na mesa de trabalho do PM foram localizadas digitais feitas com cola quente para fazer a biometria nas aulas dos centros de formação de condutores. Essa era mais uma forma de fraudar os sistemas do Detran. A Polícia Militar foi questionada sobre medidas tomadas contra o soldado preso e não deu informações. As investigações prosseguem
para que a polícia identifique o total de irregularidades realizadas e os valores que foram recebidos pela quadrilha. Os 5 foram presos mediante cumprimento de mandados de prisões temporárias de 5 dias. Mas a polícia vai pedir a prorrogação dessas detenções, incluindo a decretação de prisões preventivas, ou seja, aquelas sem tempo determinado até a conclusão das investigações. Todos foram indiciados por crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, favorecimento pessoal, lavagem de dinheiro, ocultação de valores e inserção de dados falsos no sistema de informatização. O caso também é acompanhado pela Controladoria Geral do Estado de São Paulo e pela Corregedoria da PM. Em nota divulgada agora à tarde, o Detran de São Paulo diz que colabora com as investigações. Diz ainda que realizou neste ano 2.300 fiscalizações e 12 operações conjuntas com as forças de segurança do Estado para combater ocorrências de delitos, fraudes e corrupção. Não divulgaram o nome de ninguém. Aqui no Brasil é assim, né? O sujeito comete o crime, aí em muitos lugares não é mostrado. A vítima é mostrada, diz onde ela mora, tal. Normalmente quem pratica o crime, nada. 17 não, minha gente, 19 horas e 22 minutos, uma pausazinha no Cidade em Revista e a gente volta já com a coluna política e a parte final do programa. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, um lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Você ouve a rádio Camisa 10, a melhor seleção musical. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. Esta meia hora do Cidade em Revista é um oferecimento do restaurante O Bananal. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento.
Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves, telefone 99999.000, 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba, é de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102, 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h26 na Paraíba, pontualmente 7h26 agora. As pessoas me fazem cada pergunta, meu amigo, mas tem um aqui que procede. Caiu um helicóptero hoje, perguntou o ouvinte, foi? Caiu um helicóptero e foi um deputado que levava, o deputado federal Hercílio Diniz. Caiu, meus amigos, em Minas Gerais, na cidade de Engenheiro Caldas, zona rural. Foi agora à tarde, viu? O helicóptero levava o deputado federal Hercílio Diniz, do MDB, e o vice-prefeito da cidade de Governador Valadares, Davi Barroso. Além da dupla e do piloto, o piloto chama-se Fabiano Rufino, o helicóptero levava também o locutor Luciano Viana. Aqui tem, ele bateu em fios de alta tensão. Olha, aquelas torres de energia, torres de transmissão de energia, elas precisam ter aquelas espécies de bola, uma bola de futebol. Você já viu aqui, você passa perto do aeroporto, alça sudoeste, tem umas bolas alaranjadas na fiação. Aquilo ali é para alertar os pilotos de aeronave. Quando não tem, o cara não vê aquilo, aí acaba batendo. De acordo com os bombeiros, as 4 vítimas foram socorridas e levadas para o hospital de Governador Valadares. Segundo nota do deputado federal, todos que estavam no helicóptero passam bem, felizmente. O deputado e o vice-prefeito vinham de um encontro de campanha. Segundo o corpo de bombeiros, a aeronave perdeu o controle e bateu na rede elétrica, caindo às margens de uma estrada. A queda provocou um princípio de incêndio que foi controlado logo em seguida. Nasceram de novo, né? Nasceram novamente. O rompimento do cabo de média tensão fez com que o fornecimento de energia para municípios de Sopralha e Fernandes Tourinho fosse interrompido a partir das 2h30 da tarde. Segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero modelo Robinson R44 estava regular. Ele era de propriedade da RHP Táxi Aéreo e era operado por uma outra companhia, mas estava tudo direitinho, tudo legalizado, segundo. Tem foto aqui do deputado Hercílio Coelho, quando foi socorrido, sangrando, corte na cabeça, corte no braço, a camisa toda ensanguentada, mas todo mundo escapou, felizmente. São 7h30, 19h30.
Como é que foi a coluna política de hoje, o papo com Anchieta Araújo, lá na Rede Ita? Eu sei que vocês querem ouvir. Quem não assistiu, quem não teve oportunidade, vamos lá. De volta para falar sobre política, né? Quem mais entende de política, dos bastidores da política, está aqui comigo, Paulo Roberto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anchieta. Você alcançou a época em que no dia 21 de setembro todas as emissoras de rádio de Campinas saíam do ar para comemorar o dia do radialista, não? Ah, não. Pois é, saíam, todas. Programação zero e todo mundo ia para a Fazenda Amazonas. Eita! Que fica entre o Marinho e Massaranduba, comemorar o dia do radialista. Eita, a Fazenda era ponto de encontro. Era ponto, que já não é mais no dia 21 de setembro, né? Lula mudou para 7 de novembro. Ah! Mas comemora-se nas duas datas, então. Aí virou agora. A nossa saudação a todos os radialistas. Isso aí, muito bem. Dia da árvore também, né? Somos radialistas e amantes da árvore com muito orgulho. Faltam 11 dias para o encontro com as urnas. Sabe onde é que está o seu título? Separou direitinho para não ficar de véspera ou no dia procurando aquele documento? É bom separar direitinho para que não haja problema ao se dirigir à sua sessão eleitoral. Tem mais pesquisas pintando na área. Todo dia tem uma, tem duas, tem três. Ontem saiu uma com empate técnico, 40 para Lula, 36 para Bolsonaro. Aí na madrugada de hoje saiu uma da Genial Cast com 44 para Lula, 34 para Bolsonaro, 6 para Ciro, que teria caído, 5 para Simone, portanto já empate técnico, e 1 para Soraya Tronic. Hoje ainda teremos mais uma. Ah, é uma avalanche de pesquisa, né? Agora, a pesquisa boa vai ser a do dia 2. Essa é a pesquisa real. Essa aí é não vale. Tem como fugir dela. O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou da viagem que fez, foi à Europa para os funerais da Rainha Elizabeth II, depois atravessou o Atlântico para Nova York, participou da Assembleia da ONU, como vocês sabem, foi a uma churrascaria em Nova York, subiu numa mesa, fez um discurso para os eleitores que lá estavam, e curioso é que ao regressar ontem ao nosso país, ele se deparou com essas proibições, nem pode usar imagens de Londres no guia eleitoral, nem pode usar imagens de Nova York. Você que já trabalhou em campanha eleitoral, e eu também, nós sabemos que o pessoal do marketing não para de pensar, não é? Tem aquelas cabeças que ficam pensando o que é que nós vamos criar para dar um impacto, para atrair o eleitor. E sabe o que o pessoal do Bolsonaro inventou de ontem para hoje? Qual foi? Não podemos usar imagens do dia 7 de setembro, não podemos usar imagens de Londres nem de Nova York. Então a gente vai botar a imagem do dia 1º de setembro, do dia 2, do dia 3, onde teve motociata e onde Bolsonaro estava em meio à multidão. A proibição é para o dia 2 e as imagens da Europa e de Nova York a gente bota dos outros dias. Você sabe que o pessoal do marketing pensa o tempo todo, assim como o pessoal do jurídico de cada campanha que quer mostrar serviço, né? Então essa avalanche de ações que a gente vê todo dia, o pessoal de Lula pedindo para retirar coisas de Bolsonaro, o mesmo ocorre em sentido contrário, são os advogados, os batalhões de advogados contratados a peso de ouro querendo mostrar serviço. Estão no seu papel, não é verdade? Isso. Tem um debate programado para o próximo sábado, às 18 horas, entre os presidenciáveis. Agora, a história é que Lula não vai e talvez Bolsonaro também não vá. Por que será? É estratégico, né? Quem está na frente diz, eu só tenho a perder. Tem essa história, né? Vou para lá, joga uma casca de banana, eu caio. E parece que é essa a tese de Lula, que está na frente nas pesquisas. Bolsonaro talvez vá. Isso é um debate promovido por um pool de emissoras, englobando aí SBT, CNN, etc. e tal. Nós já vimos isso e é claro que muitas vezes os adversários exploram, porque mostram a cadeira vazia, não veio, furou, faltou com respeito, mas é uma questão, como disse a Anchieta, estratégica. O cara acha que se for, só vai ter a perder, então é melhor não ir, fica quieto, fica na dele. Eu acho que para o bem da democracia é sempre bom participar, né? Sim, sempre mais melhor. Agora, se a gente se colocar em lugar de algum é melhor não ir, né? E até porque eles são os alvos, né? Exatamente. E a gente sabe que naquele debate da Bandeirantes, Lula não se ouve tão bem. Então, talvez isso aí tenha acendido uma luz alerta e o pessoal, melhor não ir, está na frente nas pesquisas e tal. Agora, aqui no Nordeste, quando alguém faz alguma coisa assim meio fora do ritmo, meio fora de sintonia, o pessoal diz assim, pirou geral. Já escutou isso, né? Tem uma declaração de Ciro Gomes, que está hoje na mídia nacional, que algumas pessoas estão dizendo, parece que o Ciro pirou geral. Foi que Ciro disse? Que o pessoal da esquerda, olha só,
é ligado ao narcotráfico. Consome droga. Quer dizer, Ciro passou a atirar com uma metralhadora giratória, pensando em chegar, quem sabe, a chegar aos 2 dígitos. E Ciro, inclusive, já esteve na esquerda, né? Ele foi ministro de Lula. Aí disse que o pessoal da esquerda, chamada esquerda, ele usou uma expressãozinha, esquerda caviar, que são os ricos da esquerda, financiam o narcotráfico. O pessoal disse, olha, novidade nessa eleição, minha gente, de um ano para cá, só teve, em relação aos números, a presença de Sérgio Moro, que chegou aos 2 dígitos. Lembra que deu 11, deu 12? Depois que deram a rasteira em Sérgio Moro, eu falei, em Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, depois que ele saiu da disputa, Ciro não chegou aos 2 dígitos em nenhum momento, e nem Simone, nem a Soraya. Então, estão aí no embate para valer Jair Bolsonaro e Lula. E essa luta de Ciro, uma luta que para alguns está extrapolando as raias do bom senso, é com esse objetivo. Se vai conseguir ou não, pela pesquisa que saiu da madrugada de hoje, está difícil para ele. Eu acho que a essa altura ele já devia ter percebido que não tem. Parece que é por isso que ele começou a tirar, não tem mais jeito. E com esse tipo de discurso, né? Na semana da eleição, você tirar uma diferença dessa. É verdade. Agora, aqui na terrinha, convenhamos que a coisa se acirrou nas últimas horas, um embate aí no âmbito das candidaturas ao Senado. Porque o segundo suplente do candidato Bruno Roberto desistiu, anunciou que estava desfalque na campanha do Bruno. Aí você se vira para o outro lado, tem um embate agora que está aí no guia eleitoral entre Poliana Dutra e Ricardo Coutinho. Porque Poliana, aventando a possibilidade de Ricardo não conseguir o direito realmente de ser candidato, ficar de fato inelegível, começou a dizer que votar em Ricardo é perder o voto. E o pessoal de Ricardo retrucou, respondeu, dizendo que Poliana é casada com um bolsonarista e que está rodeada de bolsonaristas. E começou a citar a senadora Daniela, o deputado Aguinaldo e outros que são aficionados do Bolsonaro aqui no estado. Muita coisa acontecendo. E é interessante que você veja o caso aí do Efraim, o suplente de Bruno que sai para Efraim, mais ou menos direita, mais ou menos uma mesma ala, né? E a outra briga à esquerda. Dentro de casa. Dentro de casa. As confusões estão dentro de casa. Como, aliás, tivemos aquela confusão em Solidade entre aliados e a confusão em Guarabira também. Entre aliados, né? Não são adversários que estão brigando. A briga está... Aqui na Paraíba está sendo dentro de cada casa, dentro de cada ninho. O senador veneziano Vital do Rego, que, como sabe, é candidato ao governo do estado, foi chamado ontem a São Paulo para uma reunião com o presidenciável Lula. Lula chamou não só o veneziano, mas outros candidatos que apoiam a sua candidatura pelos estados para afinar o discurso nessa reta final de campanha, e só o veneziano pode revelar qual foi o teor dessa conversa. E as sessões remotas, as câmeras ligadas, as câmeras abertas, revelando aí dotes físicos que ninguém quer ver. Verdade. Ontem à noite, no programa de rádio, um ouvinte passava a pergunta para mim: você viu as imagens? Meu filho, se fosse uma candidata, talvez eu me habilitasse a ter a curiosidade de olhar as imagens. Já tivemos aí outro dia um deputado participando de uma sessão remota numa rede, um tamborete de lado da rede com as latinhas de cervejas lá e ele tomando a cerveja. Ontem, João Gonçalves participava de uma sessão remota da Assembleia. Se você não tomou conhecimento, vai saber agora. De repente, o homem levanta, só estava de camisa e a parte de baixo do jeito que veio ao mundo. Isso não vazou, pelo que a Assembleia informou, para o público, porque as imagens saíram da casa do deputado até o prédio da Assembleia. E lá o pessoal percebeu e deu um grito de alerta aí. Então que o pessoal tome cuidado, né? Porque a tecnologia está aí, tem câmera ligada em tudo que é lugar. É complicado. Não sei, está certo, participando da sessão de casa do sertão onde ele estivesse, está em campanha para a reeleição, mas tem que ter cuidado e um pouco de respeito também. Até porque naquele momento ele está trabalhando. Exatamente. Né? Independente de onde ele esteja. Exatamente. Né? E aí, câmera ligada, o sujeito... A gente deve ficar até de juiz aí, né? Claro, desembargador, participando de sessão. Teve um que estava participando de uma sessão, a mulher passou pelada por trás dele, outra enrolada numa toalha. Quer dizer, tem coisa que parece ser de propósito para ir para a mídia e tem coisa que é descuido. Descuido. Realmente. Pergunta de hoje dos nossos telespectadores, para você, como sempre.
O que é que ainda vai acontecer nesses 11 dias? É uma pergunta de $1 milhão. Essas perguntas de Paulo Solano, que podia responder, maravilhosas. Eu acho bom quando ele responde, ele mesmo. Porque sabe não dá, Deus, você vai responder, porque aí, eu vou dizer, primeiro não saberia responder. Agora, que vai acontecer muita coisa, é o que eu poderia dizer. Eu não tenho dúvida. Muita Tem coisa. De Roberto Jefferson, que está aí nas páginas, que eu não tenho a confirmação ainda, mas se a gente contar aqui, o povo vai morrer de rir. Agora, você que tem hora que, apesar de ser um religioso e uma pessoa que lê a Bíblia todo santo dia, tem hora que você é incrédulo, tem hora que você é como São Tomé, que quer ver para crer. Veja que Renato Cunha Lima está em Areia nos assistindo. Veja essa imagem que ele mandou agora, antes do programa. Diga a Anchieta Araújo que eu, de fato, assisto vocês todos os dias. Mostre a imagem aí para ele, que eu estou aqui com o televisor ligado. Cadê o Guto aí? Cadê o sinal do PC+? Tá vendo aí, ó? Eita, meu amigo. Estou aqui na Areia com imagem de cinema. Para provar. Botei o televisor em cima de uma banca e estou assistindo vocês. Para provar mesmo que tá Renato Cunha Lima, o senador de Rojão. E a imagem da coisa, a imagem é de hoje mesmo. A roupa é de hoje. Tirou agora há pouco, mandou para mim. Que ele disse, tinha o senador do Rojão, que era Genival Lacerda, e ele é o senador de Rojão. É isso, Chico. Grande Renato, é uma figura, viu? Abraço, Renato. Até amanhã, né, Val? Até amanhã, Chico. Pois é. Foi o papo de hoje na coluna política do programa Em Dia da Rede Ita. Conversa que a gente mantém todo santo dia, de segunda a sexta, por volta do meio-dia, no canal 18.1, aqui em Campina Grande. A Rede Ita é assistida em Patos e região, também através do canal 18, e em Souza e adjacências pelo canal 45. Mas, num raio de 60 quilômetros ao redor de Campina Grande, também o pessoal pode nos sintonizar através do canal 18.1. 7h42. Olha aqui. Quem é o maior ladrão do mundo? Isso depende do ponto de vista de cada um. Agora, em termos de valor roubado, enquanto estava rodando aqui a coluna política, eu dei uma olhada, e teve um cidadão que roubou de uma vez só 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. 1 bilhão de dólares. Sabe quem foi? Um dos filhos de Saddam Hussein. Na época, Saddam ainda estava no poder, lá no Iraque, e quando viu que o negócio estava começando a desmoronar, pediu a esse seu filho, chamado Qusay Hussein, para ir no Banco Central e encher os caminhões de dinheiro e tirar o time. Esse filho dele e o outro eram dois, os dois foram mortos em seguida. E parece que desse dinheiro o Iraque só recuperou uma parte, o resto desapareceu. Mas o cara roubou de uma vez só 1 bilhão de dólares, correspondente a, em conversão de hoje, 5 bilhões e 600 milhões de reais. Maior ladrão do mundo. Está no INFA, né? A essa altura, colo do capeta. Paulo, não entendi bem essa notícia. Divulgaram que em Serra Branca, no Cariri, ladrões invadiram uma escola estadual e roubaram 9 televisores. É escola ou é filial do Armazém Paraíba? Perguntou aqui o ouvinte. Não sei. 9 televisores numa escola, a não ser que tivesse televisores nas salas de aula, né? Talvez para, não sei, aula remota, algum tipo de explicação. Só o pessoal lá que pode informar. Em Campina, roubaram um evangélico e levaram até as Bíblias. E você pensa que não tem ladrão religioso, não? Tem ladrão que gosta de ler a Bíblia para pedir perdão pelos pecados. Não é assim? Eu conheço várias pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço o tempo todo e só fazendo mal às pessoas. Dizem que Lampião, Antônio Silvino, esse povo andava com Bíblia também, para cima e para baixo. É assim. Então, ladrão também quiseram fazer suas preces, suas orações depois. E aqui ainda tem uma. E o arrastão no motel? Está nas páginas, como dizia Zé Bezerra. Ninguém está em lugar nenhum nesse Brasil, viu? Nem dentro de casa. De vez em quando os caras chegam, invadem as casas, deu bobeira, já viu. Hoje é o dia da árvore. A Mané Ivan mandou aqui uma árvore. Essa aqui é aquela música de Messias Holanda. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar para tirar coco. Já ouviram?
19 horas e 45 minutos, passamos da hora, o moído hoje foi grande, professora Geovita Maranhão, vamos pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado. E eu quero lembrar que jamais teremos outra quarta-feira com a data de 21 de setembro de 2022, porque cada dia é único e eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu estou fazendo por aqui. Este é o dia número 263 do ano, 263. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 102 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Vem aí aquela seleção musical que a Camisa 10 prepara no Capricho, para que todos nós possamos ouvir canções que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. A rádio fica no ar às 24 horas do dia. Amanhã, por volta do meio-dia, voltaremos a nos encontrar na TV ITA, na Rede ITA, com a coluna política, e às 18 horas eu quero estar de volta em mais um Cidade em Revista. Logo mais às 9 horas, às 21 horas, tem um joguinho bom de ver, Cruzeiro e Vasco da Gama, Série B do Campeonato Brasileiro. É a atração esportiva de hoje. Então, obrigado a todos pela audiência, felicidades, bom descanso, fiquem com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.